Presidente, posso tirar a máscara? Porque dá assim como não basta, né? Então, com licença. Boa noite, senhoras e senhores, povo de Guapé. Boa noite, senhora e senhores vereadores. Boa noite, servidores dessa casa, a Polícia Militar, Segurança, todos que nos acompanham aqui pessoalmente, também aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet e também aqueles que haverão de nos acompanhar posteriormente. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Almarra, eu sou advogado, estou atuando na defesa do vereador Tiago Câmara na denúncia anterior, que foi feita pelo senhor Rômulo, e essa denúncia deu início a uma comissão processante. Essa denúncia ela foi aceita e, posteriormente, nós, então, impetramos um mandado de segurança, e esse mandado de segurança, conforme hoje foi lido aqui, esse mandado de segurança ele teve uma decisão liminar paralisando esse processo. Conforme hoje aqui foi explicado, vereador Celso, a liminar, tal como toda liminar, o juiz ele se manifesta daquela forma. É um exame preliminar. Diante de uma causa complexa, o juiz ele não entra no mérito, ele analisa de forma preliminar e, de forma preventiva, ele então suspendeu a comissão processante. Não foi bem o que foi dito aqui pelo procurador dessa casa, porque não foi um exame de mérito. O juiz ele não estava, naquele momento, dizendo que eu não sei se é verdade ou se não é. Foi apenas um exame preliminar, superficial, e por essa razão, essa primeira comissão processante, ela foi paralisada. Agora, permita-me, primeiramente, comentar sobre essa primeira denúncia, porque hoje, novamente, fomos surpreendidos por uma nova denúncia, e aqui eu até aproveito e abro um parênteses para perguntar aos senhores vereadores se vocês receberam a denúncia antes dessa sessão. Vereador Hernando. A denúncia de hoje já estava aqui há mais tempo? Vereador Everton, o senhor recebeu essa denúncia antes da sessão de hoje? Tive conhecimento que na data que ela foi protocolada na Câmara. E ela foi protocolada quando? Foi hoje. Foi hoje. Então a denúncia foi protocolada hoje. E vocês tiveram acesso a ela antes dessa sessão ou tiveram conhecimento dela aqui, agora, após a leitura? Eu tive antes. Vereador Everton teve antes. Vereador Hernando, vereador José Aparecido, teve antes. Vereador Danilo, eu tive antes. Teve. Eu não tive ela implicamente completa, igual foi linda aí, mas que eu já sabia antes. Não, já sabia da existência, sim. Mas o senhor teve acesso ao conteúdo dela? Sim, eu teve acesso ao conteúdo dela. Vereador Anderson? Não, eu não tive. O senhor não teve acesso ao conteúdo antes. Vereador José Milton, o senhor teve acesso só, né, vereador? ao conteúdo da denúncia antes? Acesso não. Não, a informação Deixa da notícia da delegada. Quando o delegado nos colocou, né, a par da questão do processo de iniciativa popular, Pausa, por favor. eu liguei para o Celso, liguei para o Everton, propus fazer uma reunião aqui na Câmara para estar informando os vereadores, e eles acharam melhor eu ligar e conversar com eles. Mas entendeu? a pergunta do doutor é acesso, né? Então, Isso, acesso ao conteúdo da denúncia, não ao indiciamento que foi feito pelo delegado. A pergunta foi bem clara. Vereador Celso, o senhor teve acesso ao conteúdo da denúncia? Vereador Tiago Câmara, o senhor teve acesso ao conteúdo da denúncia em seu desfavor? A denúncia de hoje? Em absoluto. A única coisa que eu tive acesso foi hoje, quando nós chegamos, que deparamos com a servidora Júlia saindo da sala do doutor Marcos Vinícius, né? Só isso, mas por mim,
não imaginava do que se tratava. A denúncia anterior, formulada pelo senhor Rômulo e também pela senhora Emilce, essa denúncia, os senhores tiveram acesso ao conteúdo dessa denúncia antes da sessão? Não. Tiveram acesso somente aqui. Eu me lembro que o vereador Anderson, inclusive, naquela sessão passada, fez 2 requerimentos pedindo que as próximas denúncias fossem previamente enviadas para os senhores vereadores. Isso não aconteceu hoje, correto? Pelo menos para alguns não, correto? Correto. Uns receberam, outros não. Ok. Bom, estamos aqui falando de devido processo legal. A função de todo vereador é legislar e fiscalizar. Essa é a função principal de todo vereador. Eventualmente, os senhores são colocados nesse papel desconfortável, eu reconheço isso, de julgadores. Os senhores são colocados neste papel de juízes. Isso é uma exceção à função dos senhores. Só que, quando os senhores são colocados neste papel de juízes, os senhores precisam obedecer aquilo que todo juiz é obrigado a obedecer, qual seja o devido processo legal. É um papel desconfortável, mas é preciso obedecer às regras do jogo. Quando essas regras não são obedecidas, acontece o que aconteceu na denúncia passada. Nós, então, vamos ajuizar uma ação, no caso, impetrar o mandado de segurança, e, fatalmente, vamos conseguir paralisar esse processo, vamos anular esse processo e vamos estar jogando fora o dinheiro da população de Guapé, porque tudo isso aqui tem um custo. Veja, por exemplo, a Polícia Militar está aqui mobilizada, está sendo gasto aqui energia elétrica, o tempo dos senhores. Então nós precisamos obedecer o devido processo legal. Não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito com parcialidade. Os senhores precisam julgar com imparcialidade. Não pode haver perseguição política, tem que ser baseado em fatos concretos. Quando eu pergunto se os senhores tiveram acesso a essa denúncia anterior, né, a primeira formulada pelo senhor Rômulo, é para saber se os senhores sabiam da existência de um processo no juizado especial formulado pelo próprio senhor Rômulo, onde lá no Poder Judiciário está sendo discutido a autoria, lá no Poder Judiciário está sendo discutido se o vereador Tiago Câmara foi ou não responsável pela suposta ofensa que o senhor Rômulo diz ter sido vítima. Lá no Poder Judiciário está sendo discutido isso e haverá um momento de instrução probatória onde tudo será provado. Lá no Poder Judiciário está em discussão se o vereador Tiago Câmara, no momento de sua fala, ele estava ou não amparado pela imunidade parlamentar. Doutor, só um momento, só uma pergunta, não cortando a sua fala, mas nós não estamos, no momento ainda, fazendo nenhum julgamento, né? Foi criada uma comissão para averiguar, tanto que a defesa do vereador, quanto o vereador vai poder ouvir, vai ter as oitivas de testemunha. Hoje aqui nós não estamos julgando ninguém. Presidente, entendeu? eu tenho plena ciência disso e eu estou aqui exatamente entendeu? falando sobre Agora, o processo mérito, de cassação. Só um minuto, a fala é dele. Só um momento. Se ele não quiser, ele pode só um momento, interromper. vereador. Agora, a questão do rito em si, né? Como vocês já questionaram o anterior, né? Na justiça. Presidente, pela ordem, tira o celular da mão e deixa o meu advogado falar, está no regimento, a fala é dele. Um momento.
A fala é Só um dele, minutinho, leia o só um segundinho. regimento. Presidente, A senhora está Aí, interrompendo eu de ordem só interrompi para fazer esse desnecessária. questionamento, que nós não estamos fazendo julgamento. tá, Nós presidente, apenas por gentileza. ao apresentamos final as da denúncias. minha fala, a senhora pode fazer as ponderações, por favor? Sim. Sem nenhuma animosidade, tá, presidente? Mas eu só gostaria que a senhora fizesse Foi as só uma- ponderações foi só uma ao introdução de final. pergunta. Tá O bom? senhor me desculpe. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, é preciso que os senhores vereadores obedeçam um processo legal. Obedeçam a regra do jogo, aquilo que está posto. Caso contrário, nós vamos então desperdiçar o dinheiro e o tempo dos senhores. Diante disso, eu estava dizendo também a respeito da imunidade parlamentar do vereador, onde lá no Poder Judiciário está sendo discutido isso. Eu não entendo qual é a pressa, a sanha punitiva, a vontade de colocar esse processo em andamento, sendo que existe um processo judicial onde o vereador Tiago Câmara ele está ali se defendendo de forma técnica. Lá no Poder Judiciário, o vereador Tiago Câmara, ele está se defendendo das acusações que foram colocadas aqui. E eu aproveito para dizer que a denúncia que hoje novamente foi aceita, está imputando autoria criminal ao vereador Tiago Câmara, sendo que nem mesmo houve denúncia, houve um mero indiciamento. Para aqueles que não sabem, primeiramente o delegado ele faz um relatório, e após este relatório, isso é encaminhado para o Ministério Público, que avalia se oferta ou não a denúncia. Isso não foi feito ainda. Não se pode dizer que o vereador Tiago Câmara utilizou de documento falso ou então fez falsidade ideológica e por causa disso querem cassá-lo. Abrir um processo de cassação sem sequer ter a certeza de autoria. Não se sabe se foi o Tiago Câmara que realmente fez ou não, ou se esse documento foi ou não falsificado. Senhores, os senhores são colocados neste papel, e eu volto a dizer, um papel desconfortável, mas os senhores precisam obedecer o devido processo legal. Só encerrando, Daniel, já estou pegando um pouco do seu tempo, mas eu gostaria de falar sobre um pouquinho da imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, tudo é direito dos senhores. Estou falando de algo que é direito do senhor, não é exclusivo do Tiago Câmara, não. É direito dos senhores. Qual é a história da imunidade parlamentar? Por que a imunidade parlamentar existe? Durante o governo militar de 30 anos, no final do governo militar, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes. Em 1966, 1968 pelo conhecido AI-5 e em 1997. Ao final disso, nós tivemos uma nova Constituição, a Constituição de 88. Doutor. 1987, desculpa. 1977. Isso, perdão. Sim, no final disso, o que aconteceu? A Constituição de 88 estabeleceu a imunidade parlamentar para proteger o parlamentar desse tipo de violência ditatorial. Porque o parlamentar ele precisa ter a garantia da sua opinião, do seu voto, de forma isenta, sem temer processo, sem temer esse tipo de perseguição, porque aqui o Tiago Câmara ele está como oposição ao atual grupo que está no governo. Ele precisa desse tipo de garantia. Agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo 2 denúncias, as anteriores, da senhora Emilce e do senhor Rômulo. Eu vejo 2 denúncias com a mesma estrutura, mudando apenas os fatos, e eu vejo que existe uma mão por trás dessas 2 denúncias. Isso é óbvio. Isso é óbvio.
Eu não sei quem digitou aquela denúncia, mas é óbvio que existe um grupo por trás que está tentando tirar o Tiago Câmara dessa casa. Senhores, se coloquem nessa posição. Amanhã os senhores podem ser a oposição. Vai ser. Então, senhores, eu encerro aqui perguntando. Senhor Everton, o senhor teve acesso à denúncia. O senhor vai votar pela cassação do vereador Tiago Câmara? O senhor está aqui para usar a palavra, não para ficar. Certo. Eu posso perguntar aos senhores? Posso perguntar aos senhores ou ninguém mais quer falar comigo? Senhor Danilo, eu não te perguntei da outra vez. O senhor vai votar pela cassação do Tiago Câmara? A gente votou. Sim, perfeitamente, concordo. A gente aceitou a denúncia, doutor? Sim. E na minha fala, o senhor vai ouvir o que eu tenho que responder para o senhor. A pergunta é objetiva, eu não estou brigando com o senhor. O senhor vai votar pela cassação? Na minha fala, o senhor vai ver o que eu vou falar. Senhor Anderson, o senhor vai votar pela cassação? Eu vou esperar ser apurado. Senhor José Aparecido, o senhor vai votar pela cassação? Não, ele é ele, o senhor é o senhor. Não. Senhor José Milton, o senhor vai votar pela cassação? Não, futuramente. Certo. Então, eu encerro aqui. Eu encerro aqui a minha fala. Agradeço a todos. Eu agradeço a todos os presentes pela educação que tiveram por me ouvir. E certamente vocês vão me ver aqui mais vezes, porque, pelo que eu vejo, Tiago Câmara, o senhor vai várias vezes para esse paredão, porque se o senhor tropeçar num pedaço de grama na rua, vão querer te caçar por violência ao crime ambiental. Presidente, pela ordem...